Bom dia, amigos e amigas. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui para apresentar mais uma parte do livro dos Espíritos, né? Parte 3, capítulo 6, a lei da destruição. E nesse capítulo a gente vai ver essas 7 partes aqui, ou seja, destruição abusiva e destruição necessária. Nada existe por acaso na natureza, né, gente? Na criação de Deus. Os flagelos são as calamidades, pestes, por que elas existem e por que destroem, né? Guerras, assassínios, crueldade com a intenção ao mal, né? Defesa da honra e orgulho e vaidade. O duelo também está sendo abordado aqui nesse capítulo. E a pena de morte, que para a filosofia espírita, nada mais é que a interrupção da trajetória do progresso espiritual. Então, dando início aí à nossa apresentação desse capítulo, a destruição abusiva e destruição necessária. As destruições são necessárias para renascer e regenerar, ou seja, a natureza, criada por Deus, tem o propósito de transformar as coisas, nada mais que isso, né? Para sobreviverem, os seres precisam destruir outros seres reciprocamente. Ou seja, para sobreviver, as pessoas precisam de outros recursos, né? E, por consequência, você destrói outras formas de vida e assim sucessivamente. E no tempo necessário. Não pode, assim, a gente não deve pensar em exageros, né? Prolongar a vida e temer a morte significa fazer cumprir o objetivo divino e passar pela encarnação e cumprir nossos desígnios. Ou seja, nós estamos prolongando a vida porque nós temos um instinto de que a gente precisa fazer a nossa trajetória, concluir a nossa trajetória de vida e cumprir os desígnios de Deus. É um instinto de conservação, né? Nós vamos conservar a nossa vida para poder fazer cumprir os objetivos divinos. Os exageros e excessos são condenáveis, né? Ou seja, você come demais, bebe demais, exagera nas coisas, isso também é prejudicial, vamos dizer assim, e abrevia muitas coisas que estão sendo transformadas. Então, logicamente, o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, onde a gente está fazendo aqui um breve resumo dessas partes do capítulo 6, aí, que é da destruição. Os flagelos, né, que são as pestes, esses problemas, nós estamos passando por nesse momento, né, de pandemia. Deus permite o flagelo, a destruição, para mais rápida regenerar, evitando longos períodos para se chegar aos resultados. Se fosse deixar naturalmente as coisas acontecendo, o que a espiritualidade explica é que o período seria excessivamente mais longo para a regeneração. Então, por isso que existem esses flagelos, né? Precisamos mudar nosso olhar sobre as coisas materiais, que têm um fim. Ou seja, toda pandemia, toda desgraça, ela sempre procura ter um olhar para as coisas materiais. E as coisas materiais, a gente sabe que tem um fim, né? Ela se transforma. Em contraponto às partes espirituais, que está no infinito. A evolução espiritual, ela nunca termina, né, gente? Então, tem essa visão que a espiritualidade nos dá também em relação à destruição, os flagelos, que tem um propósito de transformar as coisas naturalmente nas leis de Deus, mas o que prevalece é sempre o espírito, que é imortal, né, na filosofia espírita. Os flagelos nos dão a oportunidade de sermos pacientes e ajudarmos uns aos outros. Ou seja, a própria pandemia que a gente está passando, ela nos ensina a paciência, a ser mais pacientes, a pensar no outro que está menos favorecido do que nós, né? Muitos flagelos são consequências da imprevidência, o
contragolpe como causa e efeito. Ou seja, se nós agredimos a natureza, ela responde com violência, com destruição, porque a gente está afetando o caminhar normal da natureza. E nesse flagelo, o homem adquire os meios de aperfeiçoamento. Nós vamos nos aperfeiçoando aí a cada flagelo que a gente passa. São ensinamentos que a gente vive, né? E aprendizados para o futuro, e o crescimento é notório, né? Dessas crises que a gente passa, né? Com relação às guerras, a espiritualidade responde a algumas questões relacionadas a isso, né? E a espiritualidade caracteriza os bárbaros, né? A guerra nada mais é que a prática da barbárie humana, né? E isso quando se tem o objetivo de ser o mais forte, a natureza animal, né? Assim por diante. E na medida do seu progresso, a humanidade, né? O crescimento espiritual, segundo a lei de Deus, os conflitos diminuem, ou seja, o progresso vai acontecendo, os conflitos tendem a diminuir, porque os homens vão compreendendo melhor os desígnios de Deus e quais são os objetivos que nós temos na nossa passagem das nações. As guerras desaparecerão, isso a espiritualidade é muito clara nas respostas às perguntas de Allan Kardec. As guerras desaparecerão quando a compreensão e justiça forem praticadas segundo a lei de Deus. Aquele que provoca a guerra precisará de muitas existências para expiar todos os assassinos. Ou seja, a humanidade vai progredindo à medida que a guerra não tem mais lugar de existir, né? E aquele que a praticar, que provocar a guerra, ele vai ter muitas existências para expiar, voltar, né, a corrigir, né, os seus erros. Com relação ao assassínio, um grande crime, segundo a lei de Deus, o principal crime na filosofia espírita é tirar a própria vida ou a vida do outro, né? Por quê? Porque isso interrompe o progresso necessário e a passagem pela encarnação, que é também necessária para o aprimoramento do espírito. Crueldade. A natureza má da ação está no que tem de pior no ser, puramente materializado, que sufoca a boa moral. Ou seja, a pessoa só pensa na matéria, nos bens, nas propriedades, né? E não se atém ao desenvolvimento moral, crescimento espiritual e do bem. Gradativamente, os malfeitores serão eliminados por estarem no meio dos bons. Ou seja, os malfeitores vão, aos poucos, percebendo que eles não têm lugar no lugar dos bons, porque não tem ressonância, né, com a prática do mal. E se sentirão deslocados e desaparecerão gradualmente, à medida que a humanidade vai progredindo. Veja, a espiritualidade ela responde muito claramente que o propósito da nossa vida é o progresso espiritual. E aí está a prova, né, que a crueldade desaparece quando a gente se torna mais puro moralmente, né? A questão do duelo também é abordada nesse capítulo, e longe de ser a autodefesa, é considerado como um suicídio. Por quê? Ele não só ele tira a vida de outra pessoa, como ele provoca o risco de perder sua vida, abreviar a sua passagem, e com isso abrevia a sua passagem, que é contrário à lei de Deus. Porque a lei de Deus permite que a gente passe pela encarnação para poder ter o progresso espiritual. Quando você abrevia esse processo, você está contrário à lei de Deus. O ponto de honra nada mais é do que o orgulho e a vaidade presentes aí no ser humano. É uma prática que hoje já não se vê mais, mas a característica do duelo tem a ver com isso, né? E, por fim, a pena de morte. Com o progresso da humanidade, isso
isso irá desaparecer. Está muito distante ainda. A espiritualidade anuncia que, primeiro, isso vai sumir. Porém, isso não vai ser tão breve, vai ser distante ainda. Esse texto ele foi escrito, essas respostas, né, há 260 anos atrás, quando Kardec fez esse trabalho maravilhoso de decodificação da filosofia espírita. E naquela época os espíritos anunciavam, né, que está muito distante ainda. Porém, a gente vê que hoje a pena de morte ela está perdendo o sentido. A gente já sente isso 260 anos depois. Esse desaparecimento ele já está sendo anunciado, vamos dizer assim, né? Isso existe pela falta de soluções diferentes, ou seja, existem outras formas de você punir as pessoas pelo erro que você tem, sem necessariamente tirar a vida dessa pessoa, porque interrompe todo a lei divina que permite que o progresso exista pela passagem natural das pessoas pela carne, que é a reencarnação, e sem a necessidade de matar as pessoas. As leis divinas são eternas e as leis humanas são mutáveis com o progresso. Ou seja, à medida que a humanidade vai progredindo, as leis vão mudando e se aproximando das leis divinas. É isso o anúncio que a espiritualidade nos traz, né? Olha que beleza de visão, né, dos espíritos superiores quando eles respondem a essas perguntas. Nossas dívidas serão punidas por Deus nesta existência ou nas outras. Quanto mais progredimos, mais condição teremos de perdoar. Ele fala aqui da questão do perdão também, né? A espiritualidade fala da questão do perdão quando a gente compreende que as pessoas precisam ter a passagem pela carne para poder progredirem. E a filosofia espírita esclarece que as punições de Deus pelas faltas que nós cometemos será nessa própria vida ou quando desencarnarmos a gente vai ter as consequências nas outras encarnações. Então está aí mais um capítulo do Livro dos Espíritos e muito obrigado a todos, que Deus ajude a que sempre possamos melhorar sempre e que a presença de Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado. Um bom dia.